Olá, boa tarde, graça e paz esteja conosco, aleluia, Jesus. Que o Senhor esteja sempre supremo em nossas vidas, glorificando sempre ali a nossa existência e agradecendo ao Senhor por estarmos aqui novamente, né? Que o Senhor venha com as suas mãos poderosas sobre nós, aleluia. Aleluia, soberano e amado Deus, estamos aqui, glória a Deus, aleluia. Então, soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, para que o Senhor, Pai, venha, Senhor, com tuas mãos santa e poderosas sobre nossas vidas, sobre todas as vidas dessa nação, Senhor, desta terra, que nós estamos aqui necessitando de Ti, sedentos, porque precisamos de Ti. Só o Senhor pode, Senhor, estar assim diante de nós para poder nos ouvir, atender a nossas petições. Deus, Pai Todo-Poderoso, que os seus ouvidos estejam inclinados para nós, Pai, nesta tarde, neste dia de quarta-feira, para que o Senhor possa nos ouvir, para que o Senhor possa nos atender, em nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Então aqui nós estamos aqui do Senhor e diante de todos, para poder estar dizendo assim, sobre essa palavra de início que eu quero estar falando a vocês, que seria a chamada de Ezequiel. Então aqui o Senhor disse: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aí ele disse: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. E me põe em pé e ouvi que falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se surgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente no dia de hoje. Então, aqui quando o Senhor ele pega e vem falando aqui sobre essas palavras para poder, se o Senhor vem aqui falar com a gente, que o Senhor venha falar conosco. Então o que o Senhor ele fala comigo e contigo? Sobre essa palavra: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. O Senhor ele está querendo dizer o quê? Que ele está falando comigo e está falando contigo. Então aqui diante dessa apresentação que eu estou fazendo para vocês, como no dia de ontem eu estive falando sobre o meu testemunho, quando eu fiquei 40 anos na magia negra, e hoje eu vim dizer a vocês e mostrar a vocês a forma que eu fiquei e como eu fiquei diante daquilo que eu passei em toda a minha vida. Você está me entendendo? Diante daquilo que eu fiquei ali, diante de toda a minha vida, porque eu fiquei mal, eu fiquei mal, eu fiquei muito mal diante ali de muitas pessoas, eu fiquei doente, eu fiquei uma pessoa totalmente ali, restabelecendo ali as minhas forças, mas estava sozinha. Mas hoje eu quero dizer a vocês uma coisa: olha como eu estou hoje, olha como eu fiquei, olha como eu estou. Então, quando o Senhor me permitiu ficar doente, ficar daquela maneira, gente, eu fiquei assim, ó. Eu não sei se vocês podem ver, ó. Isso daqui sou eu, olha o estado que eu fiquei. Eu fiquei dessa maneira quando eu apodreci. Fiquei dessa maneira aqui, ó. Quando eu apodreci, fiquei dessa maneira, fiquei doente, fiquei muito estabilizado, fiquei muito doente. Então, mas o Senhor, ele veio me construindo e me restituindo. Aqui está também, ó, como, ó, essa é a forma que agora eu estou, depois que o Senhor me curou de tudo, mas eu fiquei assim, dessa maneira. Mas aqui, diante disso, quando eu perdi a minha mãe, então foi ali, a minha coluna rachou, a minha coluna trincou, ela rachou, ela caiu, porque ali era eu e minha mãe e eu, por eu ser filha única. Eu sou uma filha que nasceu, eu sou a nona filha. Minha mãe engravidou por 8 vezes, né? A 9ª vez foi eu que nasci. Todos os meus irmãos eram homens, eram natimortos. Eles nasciam mortos e a minha mãe não conseguia, às vezes, segurar a gestação. E depois, ao engravidar, na 9ª vez, veio eu. Então a minha mãe dizia que eu tinha a força dos 8.
que eu tinha a força dos 8 filhos, mas foi tão extraordinário e tão tremendo que o Senhor, Ele veio restabelecendo e me fortalecendo, porque Ele havia me preparado lá atrás para que eu viesse a ser hoje o que eu sou hoje. Eu tive que passar por determinadas situações, eu passei por determinadas doenças, passei por determinadas lutas, adversidades, tribulações, passei, mas eu estou aqui para poder dizer a vocês que tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que me foi permitido passar pelo poder de Deus, eu estou aqui para dizer a vocês que ainda que você passe luta, ainda que você passe tribulação, assim que você passe tudo isso que você está passando, você pode ver que o Senhor, Ele é contigo, Ele é comigo. Ele não vai deixar você ali totalmente disperso, não vai deixar você numa situação ruim, você não vai ficar sozinho. O Senhor, Ele é contigo, Ele é comigo e Ele vai fazer sim. Quando você estiver passando pelas adversidades, olhe além daquilo que você está vivendo, não se isole, não fique ali sozinho, porque quando eu fui passando por essas adversidades, ao perder a minha mãe, não conhecia Jesus, me isolei, comecei a beber, comecei a ir para os bares todos os dias, para lá e para cá, e quando eu peguei, caí em si, eu pude cair em mim, para que eu pudesse mudar tudo isso. Você viu o jeito que eu fiquei de uma maneira horrível, eu fiquei dessa maneira, os meus olhos, a pele dos olhos vieram para fora, minha pele apodreceu, tudo isso foi falado ontem a vocês, mas o que Deus Ele fez? Ele me restaurou. Hoje eu estou aqui para dizer a vocês o que eu vivi, o que eu sofri, mas quero dizer a vocês, ouça quando Deus Ele quer falar com você, ouça quando Deus Ele te chama para poder falar, não deixe ninguém parar você, vai avante, ainda que você esteja sem uma perna, sem um braço, sem um dedo, vai avante, porque o Senhor Ele restaura, Ele faz, Ele restaura, porque muitas das vezes tem pessoas que querem tirar a minha digital, quer tirar a sua digital, querem fazer que você venha perder o seu DNA, mas você tem um DNA, você tem um pai, você teve uma mãe, você não nasceu de qualquer um, não, você tem um pai. Então você tem que fazer, você tem que se espelhar, você tem que ter força para conseguir, para que você vá em frente. Então não deixe que as pessoas te bloqueiem. Ainda que Deus Ele fala para você, filho do homem, ponte de pé e falarei contigo. Deus Ele não fala com o homem caído, mas Ele fala com o homem quando está de pé. Por tudo que eu passei, por toda essa estrutura. Veja bem, quando minha mãe faleceu, eu cuidava da minha mãe faleceu nos meus braços, dentro do hospital. Eu estava com a minha mãe, que eu levei ela para o hospital, porque ela passou mal durante a noite, eu tive que levá-la para o hospital. E ela falava, me leva para o hospital. Eu levando a minha mãe, estava com ela lá, uma chuva, uma ventania, uma tempestade caiu naquele momento. Falei, meu Deus do céu, essa chuva que não passa. Chamei a ambulância veio, demorou para danar para a ambulância chegar, mas chegou e levei minha mãe. Fiquei ali com ela, eu estava sozinha, só eu e minha mãe, igreja. Só eu e minha mãe, sabe? Eu não tive uma pessoa para estar ali comigo, para poder ver, para poder pelo menos me abraçar e me dar um socorro, um suporte, um apoio. Eu fiquei ali sozinha, eu chorava. Quem veio me abraçar, quem veio ficar ali comigo, foram os médicos, enfermeiros e até os seguranças. Precisou de 5 seguranças para me tirar dali, para tirar minha mãe dos meus braços, porque eu segurei minha mãe com tanta força que eu não queria soltá-la, para que os médicos viessem fazer a finalização para que minha mãe fosse enviada ao UML. Eu não queria deixar. Então, para mim foi um sofrimento muito grande, foi terrível, mas eu sobrevivi. Eu fiquei ali sentada naquele corredor daquele hospital, totalmente desolada, totalmente ali parada, totalmente, chorosa. Por quê? Porque as pessoas, elas não estavam entendendo. E aí veio uma mulher do meu lado e falou, o que você tem? Eu falei, minha mãe acabou de falecer. Ela sentou do meu lado, pôs a mão no meu ombro e depois me abraçou e começou a me abraçar e falando para mim, olha, Deus Ele é contigo, Ele não vai te deixar. E ela começou a conversar comigo, mas é um momento triste, um momento doído, doloroso. Então é neste momento que ali o
adversário, ele entra para poder mudar e virar a minha e a sua cabeça. Então a gente não pode deixar. Mas nesse momento que minha mãe, ela estava naquela situação, que ela estava ali dentro daquela, em cima daquela pedra fria, e eu não podia fazer mais nada. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Deus, eu só ouvia falar. Mas o Senhor, ele foi comigo, porque mesmo eu não conhecendo, mesmo eu estando naquela situação, mesmo eu estando ali triste, solitária, sofrendo pela perda da minha mãe, Deus, ele foi comigo. Ele enviou suporte, enviou socorro. Eu não tinha uma moeda para sair daquele hospital. Eu tinha que vir a pé da onde eu estava, porque eu fui de ambulância, mas não tinha como voltar. Uma mulher chegou em mim e falou para mim, o médico falou para mim, você tem que ir na delegacia, porque eu não encontrava o médico que cuidava da minha mãe, estavam viajando, e aí eu tive que ir na delegacia para poder fazer um BO, para poder ser feita a avaliação do que minha mãe, se ela tinha morrido realmente de uma morte morrida, ou se a morte dela foi acelerada. Tudo isso eu tive que passar. Cheguei lá na delegacia, aí essa mulher foi e falou para mim, você tem como voltar? Eu falei, não, eu vou a pé. E fui para a delegacia, porque era ali mesmo próximo. Chegando lá, essa mulher me deu R$8 para que eu viesse embora para casa, igreja. E quando você vai procurar alguns amigos, que você pensa que são os amigos, entre aspas, porque amigos na hora da bebida, na hora da bagunça, na hora da gandaia você tem, mas na hora que você necessita, é nessa hora que você vê quem são os seus amigos. Sabe por quê? Porque eu liguei ali pro pessoal do bar, olha, minha mãe faleceu, eu não sei nem como lidar com as papeladas para poder enterrar, eu não sei, eu tô perdida, dá para você me ajudar? Não dá não, a gente tá aqui no samba, no churrasco. Essa foi a resposta que eu obtive. A gente está no samba, a gente está no churrasco, então não dá pra gente ir. Falei, tá bom. Aí liguei para uma outra, olha, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então ninguém, sabe? Ninguém. E a pessoa ainda que veio, que foi até uma pessoa, uma colega minha que veio, mas ela estava ali com tanta pressa, porque tinha que fazer isso para a neta, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo outro. Então eu não obtive aquela atenção que eu esperava, porque você dá tanta atenção para as pessoas e você espera que as pessoas vão fazer para você. Faz não. Faz não. Porque você não sabe quem é quem que está do seu lado para te fazer subir. Porque tem muita gente que está ali do seu lado, olhando a sua derrota e vibrando por ver você ali, ó, despedaçado, no chão, sabe? Totalmente vulnerável. Então tem pessoas que gostam de ver. Tem pessoas que aplaudem ver a sua derrota. Então ali as pessoas estavam ali, então eu falei assim, poxa vida, né? Servi tanto, fui tão boa ali para aquelas pessoas e hoje então a gente não pode esperar retorno. Não espera agradecimento daqueles favores que você fez. Não espera agradecimento, porque as pessoas não vão te agradecer. Elas vão te entristecer, mas não vão te agradecer. Então espera no Senhor. Ele sim vai te dar. Ele vai te dar respaldo, ele vai te ajudar, ele não vai te abandonar, porque ele é fiel com você do início ao fim. Mas os amigos, entre aspas, não são não. É tudo mentira. São pessoas falsas, não são pessoas verdadeiras. Numa mesa que você tiver com 10 pessoas, se você puder tirar um, glorifica ao Senhor. Que aquele é verdadeiro com você, porque os outros 9 não é. Porque o que aconteceu com Jesus? Tinha 10 leprosos, não tinha? Ele curou os 10, porque no caminho os 10 foram curados. Quantos que voltaram? Só um. Cadê os 9? Ó, é por aqui. Isso aí, tá me entendendo? E assim não é diferente comigo e nem com você. Então, por que você vai se entristecer? Por que você vai ficar triste, arrasado, acabado? Porque a pessoa fez aquilo com você. Você não pode esperar nada dela. Maldito é o homem que confia no homem. A gente não pode esperar retorno das pessoas. A gente tem que esperar em Deus. Porque as pessoas, muitas das vezes, nos entristecem. E a gente fica ali totalmente angustiado, amargurado, e a gente acaba pegando, sabe o quê? Ira e raiva do mundo todo por causa de uma pessoa. Então você não pode viver desse jeito. Você está me entendendo? Então você tem que sempre ali olhar além. Então como que você vai enfrentar essa adversidade? Como que você vai enfrentar essa tribulação? Quando você está passando essa luta porque você perdeu um ente querido e você fica esperando alguém. Eu esperei ali porque eu olhava assim, eu ficava o tempo todo olhando para cima. Porque eu ficava esperando vir alguma coisa de lá. Porque eu fiquei olhando, sabe? Porque eu estava perdida. Eu tinha acabado de perder minha mãe e não tinha R$1, igreja. Eu não tinha uma moeda. Nem para vir no hospital dirá para fazer enterro.
Aí o que aconteceu? Aí tinha um rapaz que eu tinha que arrumar o cabelo dele, que ele fazia teatro. Aí ele pegou e eu liguei para ele, olha só, para avisá-lo que eu não podia ir arrumar o cabelo dele, que a minha mãe havia falecido, e eu não podia ir lá arrumar o cabelo dele. Aí ele pegou e falou, você me ligou para falar que não pode vir arrumar meu cabelo e a sua mãe faleceu. Eu falei, é que a minha mãe me ensinou uma coisa, que a gente tem que honrar a palavra. Porque se você não honrar a sua palavra, você não tem caráter. Então a minha mãe me ensinou assim. Eu fui criada assim, a ter caráter, a honrar. Se você combina uma coisa com as pessoas, se você não pode ir, avisa ela antes, mas não deixa para avisar. Porque na hora que passar o horário que você não foi, ela tá vendo que você não foi. Você não precisa avisar. Ela viu que você não foi. Então você vai lá, olha, aconteceu um imprevisto, dá pra gente marcar outro horário, uma outra... Você tá me entendendo? Ou faz de tudo para cumprir. Nem se você tiver que passar de raspão aonde a pessoa está, mas vá. Você tá me entendendo? A não ser que você morreu. Sabe? É que nem no meu, é que nem no meu caso. A minha mãe havia falecido. Mas o que eu fiz? Eu liguei para esse rapaz para comunicá-lo. Aí ele pegou e falou, quem tá com você em casa? Eu falei, tem uma pessoa aqui, uma colega comigo aqui. Ele falou, não sai de casa. Aí ele pegou e eu escutei ele chamar, tia, fala com ela no telefone que ela não tá bem. Sabe? Os médicos tinham me dado tanto calmante, e nada fazia efeito para mim. Acho que eles me deram calmante para derrubar uma manada de elefante e eu tava lá de pé. Você tá me entendendo? Porque eu tava preocupada. O corpo da minha mãe tava na pedra fria. E eu queria fazer alguma coisa. E eu falava, minha mãe tá com frio. Porque quando ela estava partindo, ela falava, ai que frio, Pita, que frio. Então eu agarrei ela para aquecer, sabe? E ela faleceu, ela sentia muito frio. Então, e aí foi assim, sabe? Depois, o que aconteceu? Eu fui, comentei isso daí com ele, fiquei conversando com a tia dele. Aí ele entrou em contato com o tio dele veio na minha casa. Mas eu via o tio dele, mas eu via um outro homem com ele. Aí eu falei assim, vocês querem entrar? Aí o tio olhou pra mim, né? Acho que ele falou, ela não tá bem mesmo, tá vendo duas pessoas. Mas eu via esse outro homem. Com ele. Eles entraram, eu falei pra eles, olha, eu não tenho um café pra oferecer pra vocês, porque eu não tenho nada em casa. Mas se você, eu tava na qualidade da viúva, o que tem em casa? Uma botija de azeite, com um pouquinho. Eu tava nessa qualidade, gente. Então eu não tinha nada. Eu falei, então não dá pra me oferecer um café nem nada, mas eu posso te oferecer água, que água tem. Então eles ficaram me olhando, mas eu vi aquele homem me olhando serenamente. Ele me olhava com tanta serenidade. E eu não era evangélica, eu não era crente, mas eu era e sou alguém que de lá de cima tinha alguém que olhava para mim, olhava e olha para você e fala, ei, você não tá sozinho, você não tá sozinha, e olha eu aqui. Você tá me entendendo? Ele falava isso para mim. E aí o que ele fez? Ele pediu as documentações da minha mãe, ele que foi resolver toda a papelada do enterro, para retirar o corpo da minha mãe, para ir pro ML, me deixou ainda R$50 na época, para mim tomar um café, falou para mim descansar. Como que eu ia descansar, sabendo que a minha mãe estava naquele lugar? Quando foi para eu ir pro hospital, eu tive que ir, não tinha ninguém para ir comigo, aí apareceu uma pessoa, não, eu vou com você. Falei, tá bom, aí foi comigo, a gente estava lá, e esse homem, eu via esse homem lá também, no necrotério, perto de cima, ali na parte, quando eu cheguei no necrotério, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Agora é hora de trocar minha mãe, meu Deus, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. Aí ele foi procurar alguém, veio o sobrinho dele com o papel da minha mãe, chamou o nome da minha mãe, falei que eu era a filha, me apresentei, ele falou, pode deixar que eu troco ela. Olha o que Deus faz, porque Deus viu que eu não estava em condições físicas de trocar a minha mãe. A dor que eu estava era grande, sabe? Então eu não tinha essa força. E esse homem olhando. E eu via esse homem me olhando, e aí essa pessoa que estava comigo falava assim, o que você tanto olha ali? Eu falei, é o homem que foi da minha casa, ele tá ali. Eu falei, ele tá ali, ele fica me olhando. Olha, eu sei que ele pegou, nos acompanhou até o cemitério, igreja. Até o cemitério. E aí eu olhava assim, sabe, nele, porque aí depois ele acenou assim para mim. Pois ele me conduziu até o cemitério. Olha, gente, esse homem que pagou, essa pessoa, ela pagou o enterro da minha mãe, perguntou ainda para mim que tipo de flor que eu queria no caixão. Eles me levaram para comprar o caixão, eu nem conhecia a pessoa. Me levou para comprar o caixão, fez tudo isso.
Olha o que é Deus. Olha o que Deus faz. Você está me entendendo? Porque Ele não me deixou sozinha. Então é isso que Ele faz na sua e faz na minha vida. Ele não nos deixa só. Ele faz. E assim foi. E ali eu fui, foi feito o sepultamento da minha mãe. Eu estava lá, tudo no cemitério, tudo ali, foi feito tudo direitinho. O rapaz é que levou o carro da funerária, que ajudou a tirar o caixão, porque a gente só estava. Pois tinha um pessoal numa lanchonete, vieram ajudar, porque a gente estava em 2 mulheres, e enfim, foi para lá. Na hora do sepultamento da minha mãe foi algo fantástico, algo extraordinário. Porque antes da minha mãe falecer, foi algo tremendo que a minha mãe fez. Porque eu passei uma vida inteira, porque eu era muito terrível eu era. Então a minha mãe, tinha me entregado para as almas. Ela falou assim, ai, que as almas benditas cuidam de você. Quando ela estava morrendo, que ela estava falecendo, partindo dessa terra, ela olhou para o alto e falou, nas tuas mãos eu entrego a minha filha. Cuida da minha filha para mim. Não deixe minha filha sozinha. Ela me entregou para Deus. Ela me tirou da mão daquele tipo de povo lá, das almas dos aflitos, almas não sei do que, e me deu a Deus. Olha lá que maravilha. Ela me entregou para Deus. Ele falou, é nas tuas mãos que eu coloco a minha filha. Cuida dela. Cuida da minha filha. Porque ela não tem ninguém. Eu sou filha única. Eu tive 8 irmãos que nasceram mortos. Nath mortos, outros a minha mãe perdeu, abortos, mas eram 8 homens, até gêmeos. Eu vim com a força dos 8, ela dizia. Eu sou a única mulher nascida dos 8. Então eu sou a 9ª filha. Olha aí. Você está me entendendo? Então é dessa maneira que o Senhor faz na minha vida. E Ele está fazendo. Então eu estou aqui, dia a dia, vencendo essas barreiras, essas tribulações. Então por que eu venho passando essas tribulações? Para que eu venha ser forte, para que eu venha me fortalecer. O Senhor quer que você se fortaleça. Ele quer que eu me fortaleça. Porque o Senhor te levará com asas de águia para o alto. E quando nós estávamos naquele sepultamento, o que aconteceu? Eu vi um ponto vindo lá de cima. Ao meu lado só estava os coveiros. Porque as pessoas que foram para acompanhar o sepultamento, porque as pessoas que elas vão te acompanhar, porque elas não querem ver, elas não vão acompanhar o sepultamento, elas querem ver você cair, elas querem ver você se jogar, porque muitas das vezes as pessoas se jogam dentro da cova, eu quero ir junto, faz aquele show, aquele espetáculo, então as pessoas vão lá para ver o espetáculo, para depois ter o que comentar. Só que Deus, Ele me fortaleceu, eu fiquei ao lado ali, do corpo, de pé, e ali vieram os coveiros, perguntaram para mim, qual é o grau de parentesco? Eu falei, é minha mãe. Um coveiro me abraçou desse lado e o outro me abraçou desse. E os outros 3, olha, mas foi em 1 segundo, eles nem abriram o caixão, nem nada para ver o rosto, nem nada. Mas em caso de 1 minuto, mas assim, 1 segundo eles enterraram minha mãe. Aí eu peguei, olhei, eu vi um ponto branco vindo lá do alto, mas veio numa velocidade. Veio, rodeou toda a sepultura da minha mãe. E depois ela ficou de frente para mim, mexendo o bico e, assim, sabe, as asas e mexia o bico. Olha, acredite se quiser, mas eu entendi tudo que aquele pássaro falou para mim, era um pombo branco. Tudo ele mexendo no bico, eu ficava assim, todo mundo que estava ali viu, todo mundo viu. E eu entendi muito bem o que ele falou. E ali ele, numa expressão, sabe, rápida, ele voltou, sabe, assim, do mesmo jeito. Então eu creio numa coisa. Satanás não levou a minha mãe, não. A minha mãe ela não era crente. Minha mãe era católica. Cria numa Cidinha, cria ali numa Nossa Senhora de Fátima, nossa, católica roxa. Você tá me entendendo? Mas a minha Bíblia nos ensina que Ele olha o seu coração. Então a minha mãe, ela foi profeta na minha vida. Ela me preparou para os caminhos do Senhor. Sabe que nem João Batista que preparou Jesus? A minha mãe me preparou. Minha mãe era uma mulher sábia. Ela sabia falar, te explicar e te expressar. Então hoje, tudo aquilo que ela me passou lá atrás, eu trago aqui para frente. Por quê? Porque me serve de exemplo muitas coisas que eu passo no dia a dia e eu lembro das palavras da minha mãe. Do que a minha mãe falou para mim. Então, eu lembro, eu não esqueço. Então, a Bíblia, no livro de Provérbios, fala que nós temos que receber todas as orientações e obedecer ao pai, mas não deixar os conselhos de sua mãe. Então, nós temos que, sim, ouvir os conselhos de nossas mães, sim.
Você tá me entendendo? Porque nós precisamos, porque quando a mãe ela fala, porque depois de Deus, o coração que sabe ali o que o filho tá passando, vai passar, é a mãe. Então, ela é, depois de Deus, é a pessoa mais sagrada, é a mãe. Então, nós temos que respeitar a mãe, sim, porque o filho, quando respeita pai e mãe, seus dias são acrescentados na terra. Então, quando eu falei ontem, família não é base de tudo, não é, gente, porque você já imaginou, se você é uma pessoa que você não é feliz com a sua família, você não tem felicidade com a sua família, aí você vai crer que você é o quê? Que você é uma pessoa infeliz, que você não pode ter nada, que você não vai conquistar nada, que você não vai conseguir nada, porque você é uma pessoa que Deus não olha para você, não, é mentira isso. Você tem sim, você tem uma base, você tem uma estrutura, você é uma pessoa, você está ali. E quando você perde toda a família, que a família falece, porque eu já fui em determinados velórios, que toda a família da pessoa faleceu, ela ficou sozinha. E aí? O que ela vai pensar quando ela vê alguém falando a sua família era a sua base, então ele não tem nada, então acabou a vida dele? Então por que Deus não levou e permitiu ele aí? Qual é o erro dele? Qual é a sua punição? Por que nós temos que olhar Deus como um carrasco? Ele não é carrasco, gente. Ele nos instrui, ele nos ensina, ele nos fortalece, nós temos que ser fortes. Nós temos que acreditar o que o Senhor faz. Satanás, quando ele disse para mim, se você não voltar para mim, mato a sua mãe. Eu falei para ele, não volto. E ele disse para mim, no dia 5/6/2004, mato a sua mãe. Ele falou comigo ao vivo, assim, na minha frente, assim, ele assim na minha frente, ele falou comigo. E eu fiquei assim, e aí a minha mãe olhava, e ela pegou e falou para mim, o que ele falou? Aí eu peguei e falei, ele falou que a senhora, que se eu não voltar para ele, no dia 5/6 ele vai matar a senhora vai morrer. Aí ela pegou e falou, então volta para ele. Eu falei, não volto não, não vou voltar não. Falei, não vou voltar. Aí ela pegou e falou, Pita, volta para eu ver, não volto. Então eu não tinha ido para a igreja, eu não tinha procurado Jesus, mas eu estava no caminho errado. Você tá me entendendo? Na vida errada, mas não queria saber. Mas eu falei, não vou voltar. Ela, mas eu vou morrer. Eu falei, não, se for da providência, a senhora vai morrer. Mas se não for, a senhora vai ficar viva. Mas eu não vou voltar para esse demônio mais não. Chega, porque eu tinha jogado todas as coisas da magia fora. Joguei tudo fora. Comecei a estourar tudo aqueles potes, aqueles vasos, aquelas coisas. Eu joguei tudo fora. Taquei fogo nas coisas. Joguei tudo fora. Você tá me entendendo? Aí depois o pessoal, você vai ver o que vai te acontecer. Ele vai fazer isso na sua vida. Ele vai fazer aquilo. Ele vai te destruir. Ele pode destruir, pode fazer o que ele quiser. Mas eu vou jogar tudo fora. E joguei. Você tá me entendendo? Só que tem uma coisa. Minha mãe faleceu. Faleceu. Falei isso pra vocês ainda há pouco. Qual foi o dia que ela faleceu? 5/6/2004. A data que ele falou. Nossa, ele matou sua mãe? Não. Eu acreditava que ele havia matado, mas não foi. Sabe por quê? Porque ele sabia o que Deus ia fazer. Então a providência era de Deus, porque foi tirada a chave da mão desse demônio. Ele não tem poder na morte e nem na vida. Você tá me entendendo? Então a providência era de Deus. Porque Deus, ele precisava fazer algo. A minha mãe tinha que sair de cena porque já havia chegado a hora dela. Satanás sabia? Lógico que ele sabia. Porque Deus não esconde nada dele, do que ele vai fazer. Você tá me entendendo? Aí o que acontece? Minha mãe faleceu nessa data porque ele sabia. Então o que ele fez? Ele uniu o útil ao agradável. Ele falou, jogo essa data no ouvido dela, ela volta para mim e Deus perde ela de ir para os caminhos dele. Mas a providência de Deus não era essa. Ele falou que a minha mãe ia falecer no dia 5. Deus era nesse dia que ia recolher minha mãe. Eu iria apodrecer. Aí a turma falava pra mim, se você não voltar com ele, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Mas a providência de Deus era eu apodrecer. Igreja, eu tinha vários sinais aqui, ó, das magia negra. Eu tinha um raio nas minhas costas que vinha desde aqui de cima até aqui perto da cintura. Um raio com tridentes assim, ó. Com tudo aqueles tridentes, aquelas marcas de demônio aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu apodreci. Toda a minha pele teve que sair, porque saía assim, ó, fazia assim, ó, a minha pele, ó, como se eu estivesse levantando a blusa, ó. A minha pele, aquele mau cheiro, ficava assim, ó, sabe, em carne viva e cheirando mal, sabe? Eu ficava olhando para ver se não tinha bicho andando em mim. Vou te falar uma coisa para você, ó, Deus, ele revestiu todinha a minha pele, mas todas aquelas marcas, aqueles sinal demoníacos que tinha feito dentro da casa da magia negra,
saiu tudo. Eu não tenho uma marca, tá? Eu não tenho uma marca, eu mostro para quem quiser. Eu não tenho uma marca no corpo. Sumiu tudo, porque Deus tirou. Deus não pega resto do inferno. Ele desmancha e faz novo. Então foi isso que Deus fez. Ele quebrou e fez de novo. Então eu creio que Deus me fez de novo. Que Deus, sabe, Ele fez algo na minha vida e Ele faz na sua. Então Ele me fez de novo. Ele me construiu, Ele amassou, Ele quebrou, amassou o vaso, moeu, levou para o moinho, mas fez um vaso novo para que eu fosse e seja eu vaso de honra. Você está me entendendo? Então, o vaso de honra sou eu, que ele fez. Então, assim você olhar no livro ali de Ezequiel, ele vai, o que ele fez no livro de Ezequiel, no capítulo 37? Ele levou Ezequiel para o vale de ossos seco. Ele falou para Ezequiel, porventura pode reviver esses ossos, esse vale de ossos? Ele falou, Senhor, tu sabes. Ele reviveu. Aí quando estavam ali, osso, houve aquele ruído, osso veio ali, aquele barulho, veio ter com o seu osso. O osso do seu osso não foi pro meu. Não, veio tudo pro meu para formar o meu esqueleto. E aí o que ele fez? Ele pegou e falou, pode reviver? Pode. Então estende-se sobre ele pele. Entra nele carne e estende sobre ele pele. E o que Deus ele tirou de mim? A pele. Ficou a carne, ele tratou a carne para que a carne viesse matar todo aquele desejo, matar tudo aquilo que ela tinha, todas aquelas coisas que ela fazia, e a carne viesse se transformar no espiritual de Deus. Ei, igreja, Deus ele está chamando você com braços fortes, buscando você, tirando você da mão de Satanás, tirando você da opressão, tirando você da adversidade, tirando você da tribulação, mas ele quer te capacitar. Então deixa Deus tratar com você, deixa Deus te capacitar, deixa Deus te usar nessa seara. Ei, sabe, a gente tem que chegar em Deus e falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A quem enviarei? Envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. É isso que você tem que falar. Igreja, olha como que eu estou hoje. Olha como que eu estou hoje. Olha como que eu fiquei, gente. Olha aqui, eu mostro, eu não tenho vergonha não. Olha só como que eu fiquei. Eu fiquei desse jeito aqui, ó. Perdi tudo, ó. Eu fiquei assim, ó. Ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo essa pessoa? Tá vendo essa pessoa aqui? Sou eu quando apodreci. Ó, essa pessoa aqui, ó. É eu quando apodreci. Hoje, eu sou assim, ó. Sem essa lace aqui, ó. Eu sou assim, a Pinar, né? A Pinar, que é o rei encantou. Ó, eu, ó. Ó. Tá vendo? Sou eu. Sem a lace. Você tá me entendendo? Mas Deus me curou. Deus, ele curou toda a minha pele. Ele me restaurou. Você tá me entendendo? Se ele tá fazendo isso pra mim, ele vai restaurar você. Então não fica nesse planto de tristeza. Não fica dessa maneira que você está. E aprenda a enfrentar a adversidade. Foque em outras coisas. Porque você já imaginou se eu fosse focar nessa imagem aqui, ó? Se eu fosse só focar nessa imagem, eu não ia ficar assim. Porque eu ia ficar com pena de mim mesmo, ia ficar totalmente com dó de mim, aterrorizada por tudo que eu estava passando. Oh, coitada de mim, olha como que eu estou. Não, eu comecei a focar que eu tinha que melhorar. Eu me arrastava naquele quarto, mas eu tinha que melhorar. Então faça isso. Se você tiver que se arrastar, se arraste. Se você tiver que rolar, role. Mas role para os pés certos, que é os pés do Senhor Jesus. Não saia. Não saia, não fica ali ouvindo os paparazzis da derrota, aqueles que estão à sua volta só para ver a sua destruição. Se levanta desse chão de amargura, se levanta desse chão de tristeza, se levanta desse chão de derrota e fala, Senhor, estou de pé, olha eu aqui, me usa, me capacita, muda a minha história, o que queres que eu te faça, Senhor? E o Senhor, ele vai te dar uma ordem e você vai fazer. Então se levanta, se cuida, se arruma, fica linda, fica bonita, fica lindo, fica bonito. Sim, porque tem alguém que te ama. Porque eu vou dizer uma coisa pra você, você tá aí se sentindo sozinha, solitária, querido, querida, pra todo chinelo velho tem um pé. Pra todo chinelo velho tem um pé e pra toda panela tem uma tampa. Você tá me entendendo? Tem. Então acredita.
Você não está jogado às traças. Ah, mas olha o que aconteceu comigo. Eu fiquei assim, acabei de mostrar para você como eu fiquei. Aqui, ó. É só dar um tapa, só se cuidar, se tratar. Ei, você é filho de rei. O nosso Deus é o Pitangir, ele é maior que o Pitangir. Olha que o Pitangir era o maior cirurgião do mundo, mas o nosso Deus é o dono de tudo. Foi ele que deu a sabedoria a Pitangir. Se ele deu a sabedoria a Pitangir, então ele tem a essência certa para você e para mim. Então deixa Deus cuidar de você, deixa Deus tratar você. Então sai desse cantinho aí, sai dessa tristeza, sai dessa amargura, joga esse pranto fora, põe esse sorriso no rosto, deixa ele estampado nesse rosto aí. Você tá me entendendo? Olha no espelho e fala: eu sou bonito, eu sou bonita. Eu falo pra mim: nossa, você tá arrasando, nega. Joga até beijinho pra mim. Tá arrasando. Você tá linda. Você entendeu? Porque se eu não me achar linda, se eu não me achar bonita, como que você vai me achar? Se eu falar que eu sou feia, eu vou passar pra você. Porque tudo que eu passar vai ser o que você vai sentir. Então eu tenho que passar pra você alegria, passar pra você esperança, passar pra você fé. Então acredita, creia. Você vai conseguir. Você vai conquistar sim. Você entendeu? Não deixe. Não deixe essa tristeza para você. Não deixe palavras contrárias tirar você da sua fé. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer para você sim. Então deixa Deus cuidar de você. E se levanta para que você se levante e vá fazer. Então, você tem que olhar para você e ver que você é uma base que Deus colocou na terra para que você fosse baseado nas coisas que você quer conquistar. Então, se você quer ver família de pé, seja você uma base para levantar, a ensinar, corrigir e disciplinar a família. Seja você a estrutura. Seja você essa estrutura. E Deus, Ele vai te dar. Ele vai te dar coisas grandes. Creia nisso na área profissional, sentimental, familiar, financeira. Mas nunca se esqueça, a prioridade é Jesus. Se você tem Jesus e você está ligado com Ele, não permitiu que esse cordão umbilical fosse cortado da sua vida, você pode ter certeza que você tem tudo. Porque quando estamos em Cristo, temos tudo em nossa vida. Então creia nisso, meu bem. Creia nisso e não deixe ninguém parar você. Não deixe ninguém te entristecer. Não deixe ninguém tirar essa alegria de você. As pessoas, elas falam tantas coisas. Sabe, quando eu fiquei desse jeito, muita gente veio, falou, olha lá, ficou podre, ó, perdeu tudo, tá lá, olha o estado que ficou, olha o estado que tá. Nossa, olha só, agora como será que tá essas pessoas que falaram de mim? Estão tudo velha, acabada, caída, bêbada por aí. Você tá me entendendo? Ó, e eu tô aqui. Porque aquilo que Deus permitiu eu passar era a sujeira que Ele tinha que tirar de mim. Então, não deixa ninguém entristecer você, não. Vai lá. Se você não tem cabelo, compra. Eu comprei. E não é nem cabelo natural, é sintético. Entendeu? Vai lá, compra, querida. Tem tanta coisa hoje para fazer. Até o homem, tá se tratando, se cuidando, vai lá e se cuida também. Se trata também. Ah, mas meu marido tá me desprezando por causa que eu fiquei assim. Querida, olha pra você e começa a se arrumar. Porque ninguém gosta de perder, sabe? O homem, quando vê que tá perdendo território, ele fala, opa, tô perdendo território, deixa eu ver, porque alguma coisa está acontecendo. Você tá me entendendo? É dessa maneira, e a mesma coisa é o homem. Quando o homem ele começa a ver que ele tá perdendo território e a mulher perdendo território, o que eles vão fazer? Vão se cuidar. Então, pare de ficar aí sentindo pena de si mesmo e avante. Se tá muito cheinha, vai lá, ó. Dá uma corridinha, vai fazer uma ginástica, vai fazer isso. Tem tanta coisa na internet hoje, amada. Amados, sabe? Tira essa barriguinha, o homem também. Para de ficar deitado naquele sofá, com aquele palitando o dente. A mulher olha, quando ela vê o coletor que vem colher o lixo da nossa porta, que agora eles estão tudo, né, ó, bombadão, tudo bonitão. Quando ela vê, ela fala, ai meu Deus do céu. Aí ela quer entrar dentro do saco de lixo para ser levada. Entendeu? É a mesma coisa o homem. Quando vê um avião passando na calçada, ele fala, opa, o aeroporto é aqui.
Entendeu? Então, vai lá, se cuida. Porque isso daqui, ó, é a alma, os olhos. Então, o que os olhos vê, chama atenção. Então, começa a se cuidar, começa a se tratar, começa a se fortalecer e não deixa ninguém te parar. E isso aqui, ó, eu quero que vocês guardem. E vai passando para frente, sim, os amigos, para as amigas, ó, essa imagem aqui, ó. Passa essa imagem aqui, ó. Essa aqui, tá? Eu quero que vocês passem essa imagem aqui para as pessoas. Que era assim que eu estava. Fiquei assim, quando Deus cuidou, quando Deus tratou. Assim, fiquei assim, com essa pele, e hoje eu tô assim. Não deixei ninguém me parar e nem me entristecer. Faz a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Faz com que as pessoas olhem pra você da maneira que você é. Se ame, mas você tem que se amar primeiro. Tá me entendendo? Se ama. Você cuida, né? Aí quando você passar, o nego vai... né? Vai dar um fio-fio pra você, um fio-fio. Vai lá, oi gata, oi gato. Aí você já fala, miau. Tá me entendendo? É dessa maneira. Então, ó, levanta, tá? Se levanta. Não fica triste, não. Levanta aí desse sofá, dessa cama aí, para com essa tristeza, vai lá, se arruma, vai fazer unha, fazer cabelo, vai dar um trato, dá um tapa no cadáver e bora lá, você entendeu? Vai pra pista. A corrida tá aí. Paulo não fala que é pra gente cuidar do corpo, que só há um corredor e só há um prêmio? Só há um primeiro lugar, não tem o segundo. O segundo lugar não é o primeiro. O nome é segundo. Então, se levanta. E faça. E Deus vai te abençoar em todos os seus caminhos. Eu creio. Você crê? Se você crê, glorifica, né, amados? E bora lá, ó, se cuidando, ó, ficarem lindos, lindas. Você entendeu? O papai tá aí, ó, nos dando oportunidade para sermos felizes. Levanta aí esse maridão. Vai lá, seja aquela mulher fenomenal para o seu marido. Marido seja aquele homem fenomenal para sua mulher. É dessa maneira, amados. Ah, mas agora eu tô velho. Tá velho, mas tá vivo. Abraão com 100 anos, ó. O cara tava podendo, hein? E Sara com 90 que amamentou filho. E você tá se queixando? Entendeu? Olha pro alto, é de lá que veio o teu e o meu socorro. Ele vem do alto. Então faça isso. Não deixe ninguém rachar e nem derrubar a tua estrutura. Você é a base. Você é a base para levantar, porque Deus te colocou como coluna. E você não foi firmado na areia, você foi firmado na rocha. Então, seja forte e muito corajoso, porque o Senhor é contigo e é comigo. Então, amados, como diz aí o pessoal, como fala, dá o seu like, dá o seu coraçãozinho, entendeu? Para a menina aqui, para esse canal crescer, para que nós possamos aí estar ministrando e falando da palavra do Senhor. Eu assim, sou meio assim leiga assim nesse assunto, que eu não conheço muito bem esses negócios, sabe? De redes sociais, essas coisas, mas eu agradeço muito a vocês por eu estar tendo essa oportunidade de vos falar sobre a palavra do Senhor. Então, que esse trabalho venha crescer cada vez mais, para que ele atinja muitas pessoas com esse meu testemunho, porque vocês sabem que eu fiquei 40 anos na magia negra, mas eu estou aqui para relatar aquilo que vocês quiserem perguntar para mim, podem perguntar. Eu também vou até deixar aí ó, o meu telefone, o meu DDD é DDD 11 98 478 9294, tá bom? Sou a pastora Ilma. Aqueles que quiserem entrar para poder ir num particular, para aconselhamento, aqui eu faço, realizo através de Jesus, eu não faço nada, através de Jesus eu faço aconselhamento às pessoas. Aqui nós temos alguns exercícios para a mente, que nós trabalhamos com a mente de Cristo, então temos alguns aconselhamentos. Então aquilo que você quiser, você pode me procurar nesse telefone, estarei todo ouvido, e tudo que conversarmos é sigiloso, porque nós temos que ter ética, né? Temos que respeitar.
tá bom? E aquilo também que vocês não gostarem daquilo que eu passei a vocês, que vocês falem comigo, né? Também através do telefone, ô pastor, eu não gostei e tal, tudo. Então nós vamos ver o que você não gostou, o que atingiu, o que você não concordou, porque você sabe, né? Quando a gente fala a verdade, muitas vezes as pessoas não aceitam, né? Então, vamos ficar assim? Então, ó, daí, seu like, coraçãozinho, pra menina aqui, pra princesa de papai, princesa do rei, para que a gente possa crescer este canal. Amém, igreja? Que o Senhor os abençoe, prospere e exalte. Beijo no coração para vocês. Amém? Muito obrigado por tudo, por essa oportunidade que vocês me deram, tá? Que Deus os abençoe rica e poderosamente em todos os dias de suas vidas. Que vocês alcancem tudo aquilo que vocês almejam e desejam. E que o Senhor seja fecundo em tua casa, em teu emprego, em tua parentela. Que o Senhor venha te dar força. Que o Senhor venha sempre ali, estar diante de ti. Que o sol sempre brilhe. E por mais que o céu esteja de bronze, você verá sempre o brilho de Deus na sua vida, na sua casa e em toda a sua família. Sejam sábios e o Senhor se inclinará para mim e para ti. Amém? Uma boa tarde e que Deus os abençoe rica e poderosamente em todos os seus dias. Beijo para vocês, igreja!